Meus amados irmãos, a paz do Senhor, sou o pastor Isaac Costa Soeiro, pastor filiado à Convenção Estadual das Assembleias de Deus no estado do Maranhão, presidida pelo pastor Francisco Soares Raposo Filho. Este vídeo chega até você como parte do projeto da Comissão de Educação e Cultura desta convenção, coordenada pelo pastor Osiel Gomes da Silva. O propósito desse nosso projeto é fornecer a você um comentário da lição bíblica de adultos em um tempo relativamente breve, no qual nós sugerimos aos professores uma linha de exposição bíblica do assunto de cada domingo e também uma linha de aplicação à vida cristã. Então, nesta oportunidade, neste vídeo, nós estaremos abordando a lição de número 5, com o tema O Reinado de Acasias. Iremos apresentar, então, uma linha de exposição e uma linha de aplicação bíblica. Como linha de exposição bíblica, nós queremos sugerir uma atenção maior aos movimentos do rei Acasias, aos movimentos e palavras do profeta Elias, conforme a narrativa do livro de 2 Reis, capítulo 1. Então nós vamos, a partir desse momento, voltar nossa atenção para a narrativa de 2 Reis, capítulo 1. Querido professor, Acasias, assim como todos os reis do reino do norte de Israel, fez o que era mal aos olhos do Senhor, rei de Israel. Acasias, ele era filho de Acabe e Jezabel. Diz o autor dos reis que ele seguiu os princípios idólatras nos quais andou Jeroboão, o primeiro rei do reino do norte, do reino de Israel, e segundo os princípios idólatras do seu pai e da sua mãe. Foi um homem que teve a sua vida reprovada diante de Deus. E o autor do livro dos reis nos fornece um resumo, faz um resumo biográfico no livro de 1 Reis, capítulo 22, versículos 50 a 54. Ele encerra esse primeiro livro relatando, fazendo um resumo biográfico acerca do rei Acasias. Nós podemos, então, já partir da certeza de que Acasias é um homem reprovado, tem a sua biografia, a sua vida reprovada diante de Deus. Mas o autor, o historiador bíblico, ele se atém a dois acontecimentos que marcaram os 2 anos de reinado de Acasias. Isso está no capítulo de número 1 do 2º livro de Reis, versículo 1, diz que depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas se revoltou contra Israel. E no versículo 2, diz que o rei Acasias caiu pelas grades de um quarto do andar superior em Samaria e ficou ferido. Então nós, no início do 2º livro de Reis, o autor nos dá 2 informações. A primeira informação: Acasias enfrentou uma dura revolta dos Moabitas e, associado a isso, Acasias caiu do seu quarto por uma das brechas das grades, que geralmente eram feitas de ripas de madeira finas ou uma junção de talos de junco, só para impedir que o sol entrasse nos quartos com maior intensidade, mas da mesma forma que permitia à noite uma entrada de brisa. Então, Acasias cai. E a partir dessa situação é que nós vamos conhecer ainda mais a insensatez, a imprudência, como a idolatria estava enraizada dentro do coração do rei Acasias. Devemos lembrar que são nos momentos de dificuldades que, geralmente, via de regra, conhecemos de fato
o caráter do cristão. E com Acasias, o seu infortúnio, o seu acidente com a revolta dos moabitas, só revelou de fato um caráter idólatra, um homem totalmente dominado pela incredulidade no Deus de Israel e totalmente voltado para o falso Deus Baal. Então quero que você acompanhe essa linha de exposição que estamos propondo a partir do versículos 1 e 2. Nós somos informados que ele está enfrentando uma revolta dos moabitas contra o reino de Israel, e no âmbito mais pessoal, Acasias caiu, sofreu um acidente, se feriu gravemente. E é dentro dessa circunstância, então, que o historiador dos reis vai nos mostrar, de fato, o caráter de Acasias. A primeira grande questão, aquilo que vai alinhar os acontecimentos desse capítulo, é a insensatez e a incredulidade do rei Acasias. A idolatria enraizada em Acasias tornou ele um homem imprudente, um homem insensato e um homem incrédulo no Deus de Israel. Vamos então fazer aqui as seguintes observações. Na verdade, 4 observações. A primeira delas é que, no seu leito de enfermidade, Acasias mostrou uma atitude idólatra totalmente afrontosa ao rei, ao Deus, ao Senhor de Israel. Nós vamos ser informados que Acasias, no versículo 2 ainda, ele envia uma comitiva à cidade de Ecrom, no território dos filisteus, em busca de algum presságio, alguma mensagem do falso Deus Baal, para saber se de fato ele iria ou não sarar. Na verdade, ele queria uma operação do falso Deus Baal sobre a vida dele. Aqui, irmãos, nós vamos perceber o quê? Que essa atitude idólatra de Acasias, ela é muito afrontosa. Por quê? Porque ela leva para fora do território de Israel, dentro do território dos inimigos de Deus, dos inimigos do povo de Deus, os filisteus, uma clara demonstração de uma idolatria que apequenava o Deus de Israel e exaltava o Deus Baal. Essa atitude de Acasias diminuiu o verdadeiro Deus e aumentou, exaltou o falso Deus. Acasias não deu crédito ao único e verdadeiro Deus, o Senhor de Israel. Pelo contrário, ele buscou ele levou a sua confiança a ser depositada em um falso Deus. Então, isso é uma afronta ao verdadeiro Deus de Israel, sobretudo baseado na crença da época do domínio territorial de um Deus, ou seja, um Deus de cidade tal age dentro daqueles domínios geográficos. Acasias estava dando a seguinte mensagem, tanto ao povo de Deus quanto aos inimigos do povo de Deus. Aqui em Israel não existe Deus. Não existe um Deus que possa me ouvir. Não existe um Deus que possa atender a minha necessidade. Não existe um Deus que possa dizer a respeito da minha vida algo. Não tem um Deus que possa, de fato, me curar. Diante desse cenário, então, o Senhor manda Elias interceptar a mensagem e dar um recado, uma mensagem, para que essa comitiva que ia a Baal volte a Acasias, não com informações do falso Deus Baal, mas com a mensagem do verdadeiro Deus, o Deus que conhece todas as coisas, o Deus que estava observando essa atitude do rei Acasias. Além disso, nós vamos observar que essa idolatria de Acasias, então ela é duramente reprovada. Olha a mensagem de Deus nos versículos 3 a 4. Será que não há Deus em Israel para que vocês estejam indo consultar Baal Zebub, Deus de Ecrom?
Por isso, assim diz o Senhor: da cama em que está deitado, você não sairá mais. Você certamente morrerá. Então Elias foi embora. Versículos 3 a 4, conforme a versão da Bíblia Almeida, Nova Almeida atualizada. Então Deus reprova veementemente, já decretando um juízo sobre a vida dele. Agora entenda que a atitude que ele vai demonstrar agora é uma nova atitude. Agora o verdadeiro Deus falou com ele está lidando com Deus e com a sua palavra. E aqui nós observamos ainda mais a insensatez de Acasias, porque ele fica resignado, ele se firma a essa atitude idólatra. Uma vez que ele ouviu a palavra de Deus, o que é que ele faz? Ele pergunta à sua comitiva quem era o mensageiro. Ele não se atenta, ele não observa a palavra do Senhor, a mensagem de Deus. Ele fica preocupado com o mensageiro. Quando ele descobre que é Elias, o profeta do Monte Carmelo, o profeta que derrotou anos atrás, ainda no reinado do seu pai, os profetas de Baal e Azerá, ele manda comitivas, juntas militares para prender Elias. As duas primeiras comitivas militares, juntas militares, são destruídas. O primeiro capitão e o segundo capitão, de 50 soldados, chegam com uma atitude hipócrita e zombeteira, escarnecedora diante do profeta Elias. Dessa forma, eles são destruídos. A terceira junta de militares é que vai fazer diferente. Em vez de dizer a Elias, desce daí e vai ao palácio, ele chega com uma atitude de muito respeito, de muita deferência. Ele se coloca, na verdade, à disposição muito mais do que, de fato, o rei Acasias estava pedindo. Assim, Elias ouve o comando de Deus. Vai com eles, desce daí. Agora eu estou te autorizando a ir diante do rei Acasias. E assim acontece. Elias vai e se coloca diante de Acasias. E visto que a incredulidade dele era tão grande, Elias, na verdade, torna a repetir o mesmo juízo e agora dá um caráter irreversível desse juízo de Deus. Não havia mais possibilidade de arrependimento e restauração para Acasias, porque ele teimou com Deus, ele desonrou a Deus, ele foi beligerante com a palavra de Deus, ele foi conflituoso com o profeta de Deus. A consequência da idolatria de Acasias, do enfrentar Deus e a sua palavra, foi a destruição. Isso, amado professor, nos leva à nossa proposta de aplicação à vida cristã. E isto que foi exposto é uma clara mensagem, um grande exemplo para nós, Igreja do Senhor, pois nos mostra o perigo da idolatria e as consequências da idolatria. Mas como assim falar de idolatria com a Igreja do Senhor? Sim, ídolos não são apenas aqueles feitos de barro, de ferro ou de outro material. Ídolo é tudo aquilo que exige de nós o que nós deveríamos dar somente a Deus. Então o cristão também corre o risco de fazer ídolos do coração, ídolos para si mesmo. Um ídolo, portanto, é aquilo ou a quem o cristão, a pessoa devota a confiança, a honra e a glória que é devida somente a Deus em Cristo Jesus. Então nós, cristãos, crentes em Cristo, ainda no corpo corruptível, ainda lutando contra as inclinações da carne, nós precisamos fazer continuamente um exame de nós mesmos. Primeiro, precisamos identificar o que ou quem pode estar tomando o lugar de Deus em nossas vidas. Muitos estão na igreja cantando a Deus,
contudo o coração está inclinado, voltado ao dinheiro, à busca pela fama, à sua capacidade intelectual, à sua formação acadêmica, ao entretenimento, à posição social, a um partido político, a um político, a prazeres, a vícios, ou seja, são tantas coisas que podem tirar o lugar que é devido somente a Deus dentro do nosso coração. Agora entenda, isso é muito sutil. O apóstolo Paulo fala da idolatria aos Colossenses, capítulo 3, versículos 5 a 6. Fala como uma das obras da carne. E ali fica entendido que é muito sutil essa inclinação carnal, que ainda pode operar na vida cristã se ele não der lugar ao Espírito Santo, se ele não der lugar à palavra de Deus. Então, é bom indagar a nós mesmos onde eu tenho depositado a minha confiança. Em quê? Em quem? Nós precisamos, de fato, nos perguntar a quem ou o que, ao redor de qual a nossa vida está girando. É preciso nós nos indagarmos isso e procurar ainda fazer o seguinte exame. Nós precisamos ter nossa vida, nossa adoração, a inclinação do nosso coração, da nossa alma, do nosso espírito, devotado somente a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Precisamos fazer que no centro da nossa vida esteja Deus e a sua palavra. E que nossas vidas girem em torno de Deus e de sua palavra. O coração deve ser totalmente consagrado a Deus, por meio de Cristo Jesus, segundo a direção do Espírito Santo e segundo a palavra de Deus, as Escrituras. Não é à toa que o apóstolo João, na sua primeira epístola, capítulo 5, versículo 20 a 21, faça essa solene advertência, com a qual nós encerramos este comentário. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado o entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério, a sua classe, em nome de Jesus. Amém.